nós vamos compartilhar isso. Eu não sei se os irmãos já viram, mas no nosso site, em cultos anteriores, já está o batismo, né? Conseguimos juntar tudo, né? Está lá desde quinta-feira, né? Desde quinta-feira, à tarde, nós conseguimos, porque cortou em 3 partes, né? A transmissão, ela salvou em 3 etapas, aí a gente estava juntando tudo, para nós podermos deixar mais fácil, não assistir parte 1, parte 2, parte 3, então agora tem juntada só, está lá, você vai ver dia 11, culto de 11 de novembro, batismo nas águas, aí você clica lá, está o culto todinho lá, desde o começo até da mensagem, o batismo, enfim, está tudo registrado lá, tá? Fotos, também temos as fotos, vamos estar postando também, amém? Vamos ler Juízes capítulo 12, versículo 6. Diz assim, olha: então lhe diziam, dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque o não podia pronunciar assim bem, né? Então pegavam dele e o degolavam no vals do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000 ou 42.000. E Jefté julgou a Israel 6 anos. E Jefté, o Gileadita, faleceu e foi sepultado nas cidades de Gileade. Amém. Fecha os seus olhos. Meu Deus, ó, bendito é o teu nome, Senhor. Estenda agora as tuas mãos e derrama o teu poder, a tua unção e a tua graça. Nós louvamos o teu nome, nós te adoramos, Senhor. Apresentamos a nossa vida no teu altar, o nosso cântico, o nosso louvor, a nossa adoração. E agora, Senhor, nós pedimos que a tua palavra venha arder nos nossos corações, para que nós possamos sair daqui edificados e abençoados pelo poder do teu Espírito Santo. Traz agora, Senhor, o teu poder, a tua unção, a tua libertação, Senhor. Alcança os doentes, os fracos, os cansados, os abatidos, os necessitados, e que a tua bênção, Senhor, venha sobre cada vida e sobre cada coração. Meu Deus, nós pedimos agora a unção, a bênção do teu precioso e poderoso Espírito Santo, e que o teu poder venha sobre as nossas vidas, encher-nos com a tua unção, com a tua presença e com a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Por favor, os irmãos poderes assentar. Irmãos, hoje é dia 18. Eu vou comunicar a partir de agora, que hoje é 18, e também na terça-feira, para que nós pudéssemos entrar num propósito. Dezembro tem 31 dias. Se nós pegarmos 31, né, mais 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, será a partir do dia 22, quinta-feira, do dia 22, a partir do dia 22, nós vamos ter mais 40 dias para encerrar o ano de 2012, 40 dias, e nós vamos fazer um propósito, né? Eu vindo para cá, eu cheguei aqui, Deus colocou esse propósito no meu coração, para que nós possamos nesses 40 dias, buscarmos ao Senhor como nunca buscamos, em todos esses dias. É lógico que não vai ser na igreja, nós não vamos reunir todos os dias desse 40, mas na sua casa, você vai adorar o Senhor,
vai buscar a Deus, vai clamar ao Senhor, vai fechar a porta do seu quarto, vai clamar, vai sair para o quintal, sei para onde você vai, mas você vai clamar ao Senhor como você nunca clamou, buscar como você nunca buscou, invocar como você nunca invocou, com jejum, com tudo que você tem direito. Porque nós queremos vitória, nós queremos buscar o Senhor. 40 dias o Senhor Jesus ficou em oração, ficou em jejum, 40 dias, e ele foi tentado, não só tentado, mas ele triunfou e começou um ministério de poder, de virtude. O que nós estamos buscando de Deus é coisas do alto, é coisas que vêm de cima, e não coisas aqui da terra. Eu não quero poder humano, eu não quero poder político, eu não quero poder econômico, eu não quero poder bélico, eu não quero poder de forças nas mãos e nos braços, porque a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Mas bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, espera do Senhor e sabe que os braços potentes, as mãos poderosas de Deus têm poder para fazer e realizar tudo e todas as coisas. Então nós vamos clamar, vamos buscar, vamos invocar, porque nós queremos poder, queremos unção, queremos virtude, queremos levantar na unção, no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? Então tá bom. Também não vamos esquecer que neste sábado nós temos guerreiros em oração, tá? Guerreiros em oração, a partir das 8 horas da manhã nós começamos, 16 horas nós terminamos, 8 horas sem interrupção, sem parar, oração direta. Você vem, entra, dobra o seu joelho e busca e invoca o Senhor de todo o seu coração. E como dia 22 vai ser quinta-feira, dia 24 vai ser guerreiros de oração, e venha buscar-nos, venha orar, venha buscar o Senhor, venha adorar o Senhor. Eu já vim de manhã, venha à tarde também, né? Se você pode, vem buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Aí o próximo guerreiros de oração será dia 29, né, de dezembro. Nós tivemos o ano passado, vai fazer um ano guerreiros de oração, né? O primeiro que nós fizemos foi 31 de dezembro de 2011, e agora vai completar um ano o guerreiros de oração, que nós estamos orando e buscando o Senhor, invocando o nome do Senhor. Amém? Muito bem, veja só o que aconteceu aqui nessa passagem bíblica, porque nós precisamos entender a palavra de Deus, precisamos entender o seu contexto, né? Para nós interpretarmos, porque muitas vezes a gente começa a ler a Bíblia e a gente passa por cima, apenas lendo um fator histórico, um fato, um acontecimento, a história de Israel, a história dos hebreus, a história de um povo que fez aliança com Deus. Mas nós temos que entender que toda a Bíblia ela é inspirada, o Espírito Santo inspirou homens para que pudesse nos deixar a palavra de Deus. Eu velo em cumprir com a minha palavra, e quando nós amamos a palavra e cremos na palavra, e colocamos a palavra, a tua palavra escondida no meu coração para não pecar contra ti, então tenha certeza que toda a passagem bíblica, toda a parte da Bíblia, não existe um versículo, uma palavra. Por isso que a Bíblia diz: aquele que acrescentar ou tirar uma letra ou um tio, também terá o seu nome tirado do livro da vida. Por quê? Porque a palavra de Deus, totalmente, a totalidade dela é Deus falando conosco. E seja numa parábola, seja numa história que Jesus contou, existe uma realidade do reino dos céus embutido naquilo, que nós precisamos compreender, entender. Por isso ele disse: tenho muito para vos revelar, mas vós não podeis suportar. Mas clama a mim, e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Então vamos clamar ao Senhor e buscar para que essas coisas nos sejam esclarecidas e nos sejam reveladas. Então o que acontece aqui?
Estamos falando sobre Jefté e a sua peleja contra os efraimitas e entre os gileaditas. Vamos entender um pouquinho a história desse povo. Abraão teve um filho que se chamou Isaque. Isaque teve um filho que se chamou Jacó. Jacó teve 12 filhos que depois Deus muda o nome de Jacó para Israel, e os filhos de Jacó passou a ser os filhos de Israel. Os descendentes de Jacó passaram a ser os descendentes de Israel, e as 12 filhos passaram a ser as 12 tribos de Israel. Então, dessas 12 tribos, existiu a tribo de José, aquele José que foi vendido pelos irmãos lá para o Egito, o José do Egito, né? E quando Jacó foi abençoar os seus filhos, ele também abençoou os filhos de José. E Jacó disse assim: agora os teus filhos serão os meus filhos, os teus filhos, José, serão os meus filhos também. Então, para Jacó, para Israel, os 2 filhos de José, que é Manassés e Efraim, passaram também a ser filhos de Israel. Eram netos de Israel, mas ele considerou, ele o adotou como filho. E quando ele abençoou Efraim e abençoou Manassés com a mesma bênção que ele abençoou os seus 12 filhos. Então, com a mesma bênção, tal foi que quando chegou na hora de repartir as terras, quando o povo entrou em Canaã e que foram repartir as terras com Josué, eles foram repartir as terras. Os levitas não herdaram terras, né? Por quê? Porque o Senhor disse: os levitas não têm direito à herança, porque eu sou a sua herança. Eu, o Senhor, sou a herança dos levitas. Vocês não terão terras, mas vocês terão cidades. Então, deram 48 cidades para os levitas, para que eles morassem. E os levitas, eles não plantavam, não colhiam, eles não tinham gado, eles não tinham rebanhos, mas os levitas ficavam no templo, servindo ao Senhor, cantando, adorando, ministrando sobre o povo. Eram os sacerdotes, eram os cantores, eram os músicos. Eles trabalhavam na casa de Deus e eles eram sustentados pelos dízimos que o povo de Israel trazia por ordenança de Deus. Então, isso era para manutenção, para custeio da casa do Senhor. Então, Deus não queria que os levitas tivessem uma outra atividade que não fosse a casa de Deus, a ministração da obra de Deus. Então, mas na hora de repartir essas terras, então a parte que deveria ser entre José e a parte que deveria ser entre os levitas, acabaram ficando para Efraim e também para Manassés. Eles herdaram terra, eles foram legítimos herdeiros. Por quê? Porque assim foi a vontade de Jacó, assim foi a vontade de Israel, e a bênção que ele ministrou sobre Efraim, a bênção que ele ministrou sobre Manassés, essa bênção foi acolhida e foi selada por Deus. Uma coisa muito interessante, é que tudo aquilo que o Senhor,
que acontece através da vida daquele que tem a bênção do Senhor, a Bíblia diz: o que dois de vós concordar na terra será concordado nos céus, o que nós ligamos na terra é ligado nos céus. Então ele fez essa ministração. Embora esses dois, Efraim e Manassés, foram reconhecidos por Jacó, que é Israel, e tenha sido reconhecido pelo próprio Deus, o povo de Israel não reconhecia muito isso. Os demais filhos de Israel não tinham isso como uma coisa muito legal. Eles não concordavam muito com isso. Eles não aceitavam muito isso, né? Gerações passaram, né? Gerações passaram, agora já não eram mais os patriarcas, mas eram seus bisnetos ou taranetos, nem sei o que era já, em que geração que estava, mas eles não tinham ali muito apreço a essas tribos. E a tribo de Efraim era a menor de todas elas, então ela sofria um certo desprezo das demais. Era uma tribo bem assim, sofria um descaso dos demais, né? Sofria uma discriminação, vamos dizer assim, das outras tribos. Mas o que eu quero dizer aqui, que aquilo que muitas vezes o homem não reconhece, muitas vezes pode o homem não aceitar, mas Deus não está preocupado se o homem concorda ou se o homem não concorda, se o homem aceita ou o homem não aceita, porque quem decide e quem determina as coisas é o próprio Deus. Então, isso veio a trazer, a garganta está um pouco ruim, já chega essa hora, já vários cultos de manhã, à tarde, agora à noite, começa às vezes a dar umas falhadinhas, né? Mas, domingo é um dia gostoso, né? Eu convido os irmãos para que venham na escola bíblica, domingo às 9h30, porque tem sido bênção de Deus mesmo. Hoje encerramos um assunto, postura do adorador, mas eu acho que foi o estudo mais profundo que nós já fizemos, né? Sobre o adorador. Acho que nós ficamos uns 5 domingos falando sobre adorador, postura de adorador, e hoje foi maravilhoso, né? Foi falado sobre votos, etc. Tem muita gente servindo a Deus aí, nem sabe o que é servir a Deus, mas está servindo de maneira que a sua proposta de adoração torna-se pecado diante de Deus, e Deus cobra, né? São os votos, né? Por que faz votos se você não irá cumpri-los, né? Se você não fizer, Deus não está se importando, mas a partir do momento que você fizer um voto, se você não cumprir, é pecado, e Deus vai cobrir, vai requerer. Está na Bíblia isso, né? Então, quando nós não sabemos, até nós tropeçamos, mas depois que nós sabemos, nós temos que entender a palavra do Senhor e servi-lo da menor forma possível, dentro do propósito de Deus, né? Então, venha todo domingo às 9h30, venha buscar a palavra de Deus, venha se alimentar da palavra de Deus, para que você seja abençoado e fortalecido. Mas aquilo que o homem reprova, Deus aprova. E se Deus aprova, o que importa se os outros vão gostar ou não vão gostar? O que importa, se Deus te chamou e Deus te escolheu, não importa se alguém vai torcer o nariz, se vai gostar ou não vai gostar, se as pessoas vão achar bem ou vão achar ruim, se as pessoas vão achar que Deus fez certo ou se Deus fez errado. Isso aí, Deus não dá mínima. Sabe por quê? Porque aquilo que os homens desprezam, vamos pegar o próprio Jesus. A palavra de Deus fala assim: a pedra que foi rejeitada pelos edificadores foi eleita por Deus a pedra principal de esquina, né? Pedra fundamental, pedra de esquina, pedra angular, e todo aquele que edifica sobre essa pedra é vencedor e é vitorioso. Então Deus aprovou, e se Deus aprovou, amém, acabou, né? Se Deus aprovar a sua vida, não interessa o que os outros acham, o que os outros pensam.
se você é lavado, remido no sangue do Cordeiro, se você foi justificado pelo sangue de Jesus, não importa o que os outros digam, o que os outros falem, o que os outros pensam, mas o importante é que Deus vai selar você com a bênção dele, com o Espírito dele, e você vai ser uma pessoa vencedora. Então, não vamos importar, vamos tomar posse daquilo, porque nós podemos ser o menor, mas o menor, Deus pode fazer ser o maior. Então, de Efraim, que não significava muita coisa para ninguém, porque era o menor povo que existia, Deus escolheu para ser sucessor de Moisés, nada mais, nada menos que Josué, e Josué era descendente de Efraim. Então Deus escolheu daquele povo que era insignificante, daquele povo que era um povo desprezado, um povo humilhado, um povo rejeitado, um povo que, esse aqui não quer dizer nada, esse aqui nós não queremos, mas foi ali que Deus foi buscar o sucessor de Moisés. Por quê? Porque Deus encontrou em Josué, independente se seja aprovado ou desaprovado pelos homens, Josué foi aprovado por Deus, descendente da tribo de Efraim, e as pessoas tiveram que aceitar o comando, Josué como um juiz, como um comandante, como aquele que levou eles a lutar, a vencer e a herdar a terra que o Senhor tinha prometido. Depois, mais para frente, nós vamos ver também que Jeroboão foi o primeiro rei que foi ungido. Depois, primeiro Deus escolheu a Saul, depois de Saul veio Davi, depois de Davi veio Salomão, e quando houve ali, por causa do desprezo de Salomão com Deus, Deus rompeu o reinado, de Salomão, e colocou um sucessor para que governasse a tribo de Judá, de Benjamim, e as outras 10 ficaram no comando de Jeroboão, que também era descendente de Efraim. Então, Deus escolhe coisas pequenas. A Bíblia fala isso, que Deus escolhe coisas pequenas para confundir as grandes. Deus escolhe as coisas que não são para confundir aquelas que são. Deus escolhe as coisas vis para confundir aquelas que são poderosas. Por quê? Porque o agir é de Deus, o mover é de Deus, e a unção e a glória é Deus que põe. Então Deus pode pegar alguém do monturo, do lixo, da sarjeta, de onde for, pessoa que não tem importância nenhuma, não tem valor nenhum, e ele selar o espírito dele e manifestar a glória dele e fazer com que essas pessoas sejam vencedoras. Então, o que nos torna pequenos ou grandes é a manifestação de Deus na nossa vida, e não nós propriamente dito. Nós podemos ser pequenos, mas a grandeza de Deus, a glória de Deus e o poder de Deus na nossa vida é que vai fazer toda essa diferença. Está entendendo? Então, não importa, não queira ser grande. João Batista diz: convém que eu diminua e que ele cresça. Não adianta você querer ser grande, o que adianta é você querer que ele seja grande na sua vida. Não adianta você ser ambicioso a coisas grandes, mas permita que a grandeza dele se revele e se manifeste em coisas pequenas. Quando Jesus quis alimentar aquela grande multidão, muitas pessoas pensaram em grandes quantidades de pães. Como comprar, onde encontrar, onde nós vamos ter um produtor que tenha tanta quantidade de pães? Mas Jesus não estava preocupado na quantidade, ele estava preocupado em quê? Em pegar aquele pouco. Nós temos 5 pães e 2 peixes, e Jesus disse: mas isso basta. Mas Senhor, isso não vai bastar, porque é muito pouco diante dessa grande multidão. Mas quando o poder e a grandeza de Deus se manifesta naquele pouco, pode ser pouco, mas a grandeza e a glória de Deus é grande, e a grandeza de Deus é que faz toda a diferenciação. A diferença vem pela grandeza de Deus e não pela grandeza do homem. O homem não tem grandeza. A grandeza do homem é... que o homem é grande em quê?
porque a Bíblia fala que a vida do homem é como a erva do campo, murcha-se, cai amarela, cai as folhas e murcha, né? E morre. Assim é a vida do homem. O homem, ele é forte, ele é robusto, ele é valente, mas daqui a pouco ele já não tem mais forças. As suas forças vão o quê? Vão se desvaziando, vão se perdendo. Por quê? Ele já não tem mais aquele vigor, já não tem mais aquela força. Por quê? Porque ele perde. Assim é a vida do homem. Mas espiritualmente nós nunca perdemos. Espiritualmente, a cada dia o Espírito de Deus renova uma porção ainda maior na nossa vida e nos faz vencedores. Então, no reino de Deus, por isso que a palavra de Deus fala assim: diga ao fraco, eu sou forte. Deus pega a fraqueza e multiplica e faz o fraco ser forte, e faz aquele que é pequeno ser grande nas mãos dele, poderoso nas mãos do Senhor. É isso que nós somos e nos tornamos em Cristo Jesus. Mas esse povo cometeu um grande erro. Quando eles distribuíram a terra, entenda o que eu vou dizer aqui. A ordem do Senhor foi assim: olha, naquela terra que você possuir, naquele território que você possuir, você expulse todo o inimigo daquele território. Você expulse. Você vai ficar com esse pedaço de terra? Então você entra, pega a sua espada e lute até que o teu inimigo que está ali habitando caia por terra, ou ele foge, ou ele vai morrer a fio de espada, mas ele não vai prevalecer naquele lugar. Então esse povo de Efraim, eles entram, eles herdam a sua terra, e a terra que era habitada pelos cananeus, e o que eles fizeram? Não os expulsaram, não declararam guerra contra eles, quiseram o que? Conviver com os cananeus. Vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo, você fica com a terra, a gente trabalha para vocês, a gente vai ser seu empregado. Poxa, agora eu vou entrar aqui, eu vou ser o fazendeiro, e olha, já vou ter os meus empregados, um empresário bem sucedido, né? Eu sou o cara aqui, né? Porque agora nós éramos pequenos e agora nós somos grandes. Agora nós temos até empregado. Agora nós temos até os trabalhadores. Os cananeus, eles vão trabalhar para nós. Não é isso que Deus mandou. Às vezes a gente pensa que aquilo que nos faz ser grande, nós somos pequenos, mas algumas coisas nos influenciariam para nos tornarmos grandes. Agora todo mundo vai me reconhecer quando sendo, não, mas nós vemos aqui as grandezas que houveram aqui em Efraim, foram aquilo que veio de Deus. Deus levantou Josué, mas quem que levantou Josué? Foi Moisés? Não, mas foi o próprio Deus quem escolheu para que fosse o sucessor. Quem que escolheu Jeroboão? Foi o homem? Não, foi o próprio Deus que o apontou para que fosse, que o escolheu. Então nós vemos que aquilo que vem de Deus, que vem de cima, é aquilo que nos faz abençoado e engrandece. Mas aquilo que nós tentamos não é crescer. Crescer é uma coisa e inchar é outra, né? Uma criança cresce, por quê? Porque ela é sadia. Agora, o crescimento se dá por completo. Nossa, como esse menino cresceu. Esses dias mesmo era um menininho pequeno, e agora ele está grande, e um rosto bonito, corado, sadio. Olha como ele tem saúde. Olha que menino inteligente, esperto, né? Agora, se você vê, quando cresce só um membro, só uma mão, só um dedo, só um pé, alguém fala assim: eu preciso ir no médico, porque meu pé inchou. E se inchou, não é coisa boa, né? Olha, tal coisa inchou. E se inchou é porque tem o quê? Uma infecção, uma inflamação.
E aquilo não é coisa boa, aquilo tem que ser combatido, aquilo tem que ser diminuído, aquilo tem que ser invalidado. Por quê? Porque aquilo ali não está trazendo bem, aquilo só está trazendo o quê? Mal. Então, o inchaço, quando esses homens, agora nós estamos inchando, por quê? Porque agora nós somos até empresário, agora nós temos até empregado. Irmãos, mas não é isso que o Senhor, não é isso que o Senhor preparou. Por quê? Por que Deus não quer esse povo? Porque esse povo é rebelde, porque esse povo, eles são adoradores de deuses pagãos. O Senhor não quer que a sua terra seja contaminada, que a sua terra seja amaldiçoada com os seus altares. Você tem a sua terra, você tem o seu terreno que o Senhor te deu para você levantar altares a Baal, para você levantar altares a deuses pagãos, e você olha aquela adoração dentro da sua casa, dentro do seu território, dentro do seu terreno, e você faz o quê? Ah, mas eles são meus empregados, estão me dando lucro. Será que é isso que Deus deu essa terra para você fazer isso? Será que Deus entregou essa terra para que você agisse dessa maneira? Ou o Senhor disse, extermina esses povos? Por quê? Porque eles são adoradores de Deus pagãos, e essa terra, eu, o Senhor, estou te dando, para que você seja abençoado. O Senhor disse, eu quero abençoar essa terra, como nunca ninguém colheu nessa terra. E quando houver a colheita, vocês vão abraçar os feixes, e vocês vão cortar, e vocês vão apresentar diante do Senhor, com cânticos, com danças, com celebração, e vai dizer, foi o Senhor quem nos deu isso, foi o Senhor quem prosperou, foi o Senhor que abençoou essa terra, foi o Senhor que nos deu grandes colheitas. Ou enquanto você está adorando o Senhor, eles também estão adorando os seus deuses pagãos, estão adorando Baal, estão dizendo, Baal nos deu grandes colheitas, Baal nos abençoou, Baal nos prosperou, Baal nos fez com que nós pudéssemos fazer grandes colheitas. Estamos progredindo, prosperando, porque o Baal é o Senhor desse lugar? Não era isso que Deus queria. Então, muitas vezes Deus quer nos fazer abençoados, Deus quer nos engrandecer, mas quando nós entramos em choque com aquilo que Deus estabelece, nós deixamos de ser abençoados, nós deixamos de ser, já não era um povo bem visto, mas por causa de Josué, eles passaram a ser até um povo reconhecido. Por quê? Porque Josué era um grande homem, porque Josué era uma pessoa abençoada, Josué abençoou as pessoas, Josué incentivou as pessoas, Josué recebeu a palavra de Deus, não temas, porque eu sou contigo, não te atemorizes, porque eu sou teu Deus, eu sou contigo, e vos farei herdar essa terra. Josué, filho de Num, chame o povo e passe isso para o povo, e encoraje o povo. E quantas vezes o povo ficou desencorajado, e Josué chegava diante do povo e dizia assim, vocês não tenham medo, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele está no meio de nós, o Senhor está conosco, e Ele será a nossa vitória, dele virá a nossa vitória, nós vamos lutar contra o inimigo, nós vamos derrotá-los, porque o Senhor, Ele é conosco, e Ele estará conosco nessa peleja. Encorajava eles, não tenham medo, tenham fé, tenham confiança. E Josué foi uma pessoa que fez muito bem para todas as tribos, não somente para a sua, mas para as outras. E as pessoas, através de Josué, até tinham um bom reconhecimento, até tinham um bom relacionamento com esse povo de Efraim. Mas acontece uma coisa que muito interessante, né? Irmãos, Deus aqui está falando de luta. De luta. Sabe qual é a luta que o crente conhece? O crente conhece uma luta que fala assim, meu Deus, eu estou passando por uma luta. O que é luta? Luta é quando ele vê o placar que está desfavorável a ele. Isso é luta. Irmãos, ora por mim que eu estou passando por uma luta. Que luta, irmão, que negócio é esse? Olha, está uns 10-0 para Satanás, eu estou perdendo de goleada, né? Eu estou quase sendo rebaixado para a segunda divisão. Está feio para o meu lado. Está que nem o time do Palmeiras, está sendo rebaixado. Por quê? Porque o diabo está levando vantagem.
Irmãos, que luta. O que é luta? Luta significa que eu estou perdendo. A única luta que o crente conhece é essa. A única luta que o crente conhece é essa. É a luta do desemprego, é a luta da enfermidade, é a luta do problema familiar, é a luta da financeira que estou devendo, estou endividado, é a luta de alguma coisa que ele queria fazer e não conseguiu. Ele só vê a luta de um placar que está desfavorável a ele. E quando o Senhor fala assim: quem quer lutar? Quem quer lutar? Nós estamos aqui desfavorável. Todo mundo escondeu lá com Gideão. Todo mundo foi lá, subiu a montanha, enfiou dentro de uma caverna e ficaram escondidos lá. Não quero nem estar lá quando o inimigo vier, porque senão ele vai matar nós. Vamos esconder do inimigo. Gideão, toque a sua trombeta e convoque esse povo. Aí o povo desceu tudo e vieram. Convocação, o que está acontecendo? Quem tocou a trombeta? Quem tocou o chofar? Aí Gideão falou: fui eu. 32 homens se apresentaram. Aí Deus falou: você quer ver o que é luta, Gideão? Ainda o inimigo não passou por aqui, ainda não levou tudo, mas vai levar, vem vindo. Ele vai limpar, é que nem gafanhoto, quando passa ele leva tudo, ele limpa tudo. Mais uma vez nós vamos empobrecer, mais uma vez nós vamos ser rebaixados, mais uma vez nós vamos cair, mais uma vez nós estamos perdidos. Aí Deus falou para Gideão: Gideão, manda os medrosos, os covardes voltarem, embora. De 32 mil, ficaram 3 mil. Viu? Quem não quer lutar? Quem está com medo? Quem não quer a guerra? Todo mundo levantou. Deixou Gideão com 3 mil homens. É isso aí. Quem quer lutar? Ah, não, luta eu já tenho demais, irmão. Eu já tenho luta demais. Ixi, eu estou com umas lutas lá que falar para você, viu? Estou com luta, estou com problema, estou perdendo, já estou meio fracassado, estou meio aborrecido, estou meio desanimado. Não é isso que Deus quer. Gideão, larga a tua colheita. Não, Senhor, eu não posso largar, senão o inimigo vai vir e vai saquear tudo. Larga. Mas Senhor, o Senhor não está entendendo. Se eu deixar aqui, o inimigo leva e eu tenho que correr antes que o inimigo chegue para me colher na frente dele. Gideão, você vai guerrear e você vai livrar a sua colheita e a colheita de todo Israel. Mas com 3 mil homens, Senhor, agora, porque os outros foram embora? Não. Vai beber água. Só quem pega a água com a mão e toma na mão é que eu quero. Sobrou 300. Então o Senhor quer que eu faça uma guerra com 300 homens? Eu quero que você faça uma guerra com 300 homens. Por quê? Porque os teus homens não vão derrubar um soldado sequer do inimigo. Por quê? Porque essa luta é minha e essa peleja é minha. Gideão e os 300 homens que contemplaram Deus lutar e Deus guerrear e Deus livrar o seu povo. Vocês serão as minhas testemunhas, porque quem vai lutar, e essa guerra é minha, essa peleja é minha. Quando o Senhor nos chama para guerrear, olha, você tem que fazer guerra. Quando nós recebemos Jesus no nosso coração, Paulo mesmo fala: existe no meu interior uma guerra, um conflito. A minha carne contra o meu espírito e o meu espírito contra a minha carne. Aquilo que eu quero fazer não consigo, e aquilo que eu não quero fazer acabo fazendo. Miserável homem que sou. E existe um combate, uma guerra, um duelo no seu interior. E se nós não fizermos essa guerra, esse duelo, o que vai acontecer? Vamos conviver com os cananeus? Queremos herdar uma terra e queremos conviver com o cananeu? Queremos que dentro de nós exista o quê? Existe uma parte que é de cananeu e uma parte que é de Efraim? Nós queremos que haja 2 tipos de altares dentro de nós, um altar aos deuses cananeus e um altar ao Deus de Israel?
ou vai ter que fazer esta guerra. Bendiz a minha alma, Salmo 103, bendiz a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. E Paulo disse, se existir alguma coisa em nós, que é do velho homem, da velha criatura, devemos despojá-la, arrancá-la, para nos revestirmos de um novo homem, de uma nova criatura. Porque o próprio Jesus disse, as coisas velhas se passaram, eu faço nova todas as coisas, e o que é velho ficou para trás. Paulo disse, deixando para trás as coisas que para trás ficaram, sigo em frente, e a minha direção, o meu alvo agora é o Senhor Jesus Cristo, é na direção dele que eu estou indo. As outras coisas que vão me atrapalhando, vão ficando para trás. O cego Bartimeu, quando Jesus chamou, ele não jogou a sua capa que o cobria, porque essa capa aqui não faz mais parte da nova vida que eu quero. Essa capa aqui era a capa de um cego, e agora eu não quero mais capa, agora eu quero me revestir de algo novo. O que você quer que eu te faça? Eu quero enxergar, Senhor. Então seja feito conforme a tua fé. E na hora os olhos dele se abriram. Será que existe essa guerra dentro de nós, esse combate dentro de nós, dizendo, eu quero o novo de Deus, eu quero lutar, eu quero guerrear, não vou levantar em oração, eu vou levantar em jejum, porque o mal da minha vida tem que cair, aquilo que não provém do Senhor tem que ser lançado por terra, aquilo que não agrada ao Senhor tem que ser exterminado na minha vida, aquilo que não vem de Deus, a planta, Jesus disse isso, toda a planta que o meu pai não plantou, tem que ser arrancada e jogada no fogo. E se nós não arrancarmos, quem vai arrancar? Se nós não derrubarmos, Gideão foi lá e derrubou os altares. Primeira coisa que ele fez foi lá e derrubou todos os altares, derrubou tudo aquilo que pertencia a Baal. Você quer vencer, Gideão? Você quer vencer? Você quer uma guerra justa, que você vai ter vitória? Vai, então derruba todos os altares de Baal, derrube todos os altares dos deuses pagãos, para que somente o Senhor seja adorado, somente o Senhor seja engrandecido, porque essa guerra, essa peleja é do Senhor. Quando você derruba os altares dos demônios, significa que o Senhor vai reinar sobre a sua vida. Quando Deus desembainhou a sua espada e enviou 10 pragas no Egito, você sabia que cada praga daquela era para envergonhar e destronar e desmoralizar um Deus do Egito? Esse é o Deus que cuida das águas. E aquele sacerdote dizia assim, as suas águas serão abençoadas, porque esse é o Deus das águas. Vai, fere aquela água para ver, você está ferindo esse Deus. E a água começou a sangrar, desmoralizou, destronou este demônio. Aí vem o que? Esse Deus que guarda a sua plantação, a sua lavoura, é o Deus da colheita, é o Deus da lavoura. Invoca o meu nome sobre a lavoura deles, que vai ver só, vai vir, vocês nunca viram tanto gafanhoto na vida, que vai descer e vai limpar tudo. Esse é o Deus do sol, o Deus da claridade. O que o Senhor disse? Levanta a sua voz e clama a mim. Por quê? Porque este Deus vai ser derrotado, destruído. E o que vai acontecer? Chegava lá na terra dos egípcios, havia escuridão, trevas, era escuro. Chegava lá onde estavam as casas do povo, dos hebreus, dos judeus, chegava lá aquele dia claro, perfeito, bonito. Aqui é trevas, mas lá é luz. Por quê? Porque o Senhor de Israel, o Senhor Deus Todo-Poderoso, é aquele que é o Senhor desse povo, é o Senhor que fez os céus, que fez a terra, que fez o sol, que fez as estrelas, a lua e todos os luminares e todas as galáxias, tudo foi criado por esse Deus, e Ele é Senhor desse povo. Mas Ele não é Senhor desse povo. Confiou no seu Deus, agora o seu Deus foi destronado e envergonhado. E daí para dentro, quando o último Deus foi envergonhado, foi desmerecido, foi destronado, aí Deus disse: agora o meu povo sai desse lugar, agora vem a bênção final, agora vem a bênção final. Eu sou Deus que protege os teus primogênitos
E Deus disse assim: hoje o anjo que vai matar todos os primogênitos vai visitar o Egito. Mas diga ao meu povo que lá na sua casa tem uma marca de sangue, porque onde estiver a marca do sangue do Cordeiro, a morte não vai ter poder. Por quê? Porque a morte não tem poder onde tem a marca do sangue do Cordeiro. Mas aonde não tiver essa marca, os primogênitos vão morrer e vão perecer. Por quê? Porque os deuses que protegem os seus primogênitos não são deuses, mas eu sou o Senhor, e o sangue do Cordeiro tem poder para proteger os primogênitos. Então tem que ter luta. Você não quer lutar? Como que nós vamos vencer? Você não quer declarar guerra? O que diz a palavra? A amizade com Deus é inimizade do mundo, e a amizade com o mundo significa inimizade com Deus. A gente tem que escolher que lado a gente quer ficar. Geralmente a gente quer ficar no meio. A gente quer ficar no meio. O que a gente quer? A gente não quer deixar, como diz a palavra, né? Se você quiser adorar dois senhores, se você quiser agradar dois senhores, um deles você vai ter que desagradar. Ninguém consegue adorar a Deus, agradar a Deus e agradar a Baal ao mesmo tempo. Ninguém consegue servir a Deus e servir o mundo ao mesmo tempo. Por quê? Porque um dos dois nós vamos ter que desagradar. E esse povo aqui que não quis guerrear, não quis pelejar, agora levanta Jefté. Jefté levanta. Jefté, o gidealita, pertencia à tribo de Manassés, que Manassés era irmão de Efraim. Teve problemas com os filhos de Amon. Os filhos de Amon se levantaram contra eles e chamou os efraimitas para ajudar nessa guerra, nessa peleja. Então Jefté manda chamar o representante de Efraim e disse assim: você poderia mandar os seus homens para ajudar nós nessa guerra, nessa peleja? Pode deixar, nós vamos. Deixa comigo, marca a guerra lá que nós vamos. Todo mundo postou lá para a guerra. E cadê os efraimitas? Não vieram. Eles não compareceram à guerra, porque não era povo que gostava de guerra. E a gente fala assim: que bom, é povo de paz, né? Povo que não quer guerra é povo de paz. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que promover a paz, mas nós não vamos nesse ponto aqui, não. Por quê? Porque quando quiseram invadir, apresentar, colocar os seus altares e adorar, Jefté disse: aqui não, aqui vocês vão ser destruídos, seus altares destruídos, seu Deus envergonhado. Aqui não. Você vem me ajudar? Vou. E chegou lá, foi? Não. Aí Jefté pegou e falou assim: eles não vêm? Se eles não vêm, vamos nós. Por quê? Mas será que a gente não fica em desvantagem? Porque nós estamos esperando o reforço chegar, o reforço não vem, é melhor a gente desistir da guerra. Você não acha melhor, Jefté? E Jefté falou: nós não podemos desistir. Sabe por quê? Porque essa guerra não é nossa, essa guerra é do Senhor. Tanto faz se a gente tiver ajuda ou não tiver ajuda. Se chegar aqui o socorro, se chegar aqui a ajuda, se chegar aqui aqueles que vão nos ajudar, ou não chegar, quem vai guerrear a nossa guerra é o Senhor. Vamos sem eles mesmo. Mas será que a gente não vai perder? O reforço não chega? Nós não precisamos de reforço. Quem tem Deus não precisa de reforço. Entenda isso: quem tem Deus não precisa de reforço.
Quantas vezes você está precisando, esperando o reforço do homem, está rejeitando, ou está tirando a esperança daquele, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eles não querem vir, vamos nós, o importante é que Deus esteja conosco, o importante é que o Senhor seja conosco, e vamos lá. E eles foram para a guerra, e o que aconteceu? Quem pode dizer o que aconteceu? Eles perderam? Não, eles ganharam. Eles ganharam a guerra. E depois que eles foram sem os efraimitas e ganharam a guerra, os efraimitas ficaram com raiva deles. Eles se levantaram, ficaram ofendidos por não participarem da batalha. Aí eles declararam guerra contra os gileaditas, sem razão, porque eles ficaram com ciúmes. Vocês foram, não nos levaram. Mas veja bem, que interessante, né? Não quiseram guerrear contra os cananeus, não quiseram guerrear contra os amonitas, mas eles quiseram guerrear contra os gileaditas, que era quem? O povo de Manassés, que era o próprio irmão dele. Está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Tem crente, irmão, que não faz guerra contra o diabo, mas faz guerra contra outro crente. Tem crente que não tem igreja que não declara guerra contra o diabo, mas declara guerra contra outra igreja. O que diz a palavra de Deus? É reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, irmão contra irmão. E como é que fica o diabo? O diabo fica de fora, olhando o povo guerrear. Sendo que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, as potestades e todas as forças do inferno. Com quem você tem que lutar? Com o diabo. Então luta com ele. Então declare guerra contra o inferno, declare guerra contra os demônios, porque em meu nome expulsarão demônios, pisarão em escorpiões, em serpentes, em toda a força do mal, e nenhum dano será feito contra vocês. Eu te dou poder, eu te dou autoridade para que vocês vençam. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu venho para que tenham vida e vida com abundância. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do inferno, do diabo. Nós não viemos na guerra, mas agora nós vamos fazer guerra contra vocês. Aí sabe o que ele disse? Então vem. Então vem, por quê? Porque o mesmo Deus que está conosco, que está na nossa vida, que nos deu vitória contra os filhos de Amon, também nos dará vitória contra vocês. A hora que fizeram isso, que eles só fizeram? Afinaram. Declararam guerra e afinaram. Aí eles se disfarçaram. Irmãos, isso é coisa séria. Disfarçaram. Chegava para eles assim e falava assim: você é israelita, você é da tribo de Efraim? Não, eu não. Porque se eu falar que eu sou, eles me matam. Então eu vou falar que eu não sou. Aí os gileaditas diziam assim: então fala uma coisa para nós. Diga Shibolete. Shibolete. Daí eles falavam assim: Sibolete. Corta o pescoço dele, porque se ele não sabe falar Shibolete, é porque ele é dos efraimitas. Esse era o código. Capítulo 1 lá, fala Shibolete. O que significa Shibolete? Rio corrente, riacho, ou também espiga, ou ramo, ou córrego. Significa todas essas palavras, tem significado. Mas pode ter certeza que tanto Sibolete como Shibolete significa a mesma coisa.
Se você pegar no dicionário, o que significa cibolete? Você vai ver lá, espiga, ramo, córrego, rio, corrente ou riacho. E cibolete, o que significa? A mesma coisa. Mas as duas palavras têm o mesmo significado? Tem. Embora tivessem o mesmo significado, cibolete significa morte e chibolete significa vida. Você é descendente de Efraim? Eu não, então fala chibolete. Chibolete, está livre. Ah, eu não sou de Efraim não, então fala chibolete. Cibolete, perde a cabeça. A mesma palavra, o mesmo significado, mas um é palavra de vida e o outro é palavra de morte. Significa o quê? Mas por que esse povo não sabia falar chibolete? Porque eles conviveram com aqueles cananeus e o sotaque deles aderiu ao sotaque dos cananeus. Porque aquele povo falava cibolete, a língua prendia e não conseguiam falar chi, falava si. E quando eles falavam isso, aprendeu. Os antigos falavam assim: quem anda com manco aprende a mancar. Pelo menos falava isso, né? Quem anda com manco aprende a mancar. Os antigos falavam isso. Quando a gente, irmãos, nós temos um dialeto que a gente fala. E quando nós nos afastamos e nos associamos com aqueles que não têm aliança com Deus, nós mudamos a nossa pronúncia. Nós mudamos a nossa pronúncia. Quando você anda com alguém cheio do Espírito Santo, você tem um sotaque celestial. Mas quando você anda com alguém que é do mundo, que é incrédulo, que é profano, você vai ter um sotaque mundano. Não tem aquele sotaque de fé, de adoração, de exaltação, mas tem lá de murmuração, de blasfêmia, de reclamação. É a maneira. Há uma diferença, e essa diferença leva à morte. E há uma diferença que nos leva à vida. Quando você começa a frequentar a reunião, começa a buscar Deus, começa a servir a Deus, começa a santificar a Deus, você é cheio do Espírito Santo, você fala em línguas, você fala numa linguagem celestial, mas quando você se afasta e quando você começa a se relacionar com a Amonita, com os cananeus, os heveus, os heteus, você vai começar a ter a linguagem deles. Você vai mudar o seu sotaque, você deixa de falar das grandezas de Deus, e você, bem-aventurado é aquele que não assenta na roda dos escarnecedores, que não ouve o conselho dos ímpios, que não se detém na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita durante o dia e durante a noite. Ele será abençoado, porque tudo o que ele fizer prosperará, diz a palavra do Senhor. Aí quando começa a deixar o convívio daquele que é o povo de Deus, deixa de declarar guerra contra aqueles que não servem a Deus para declarar guerra com aquele que serve. Deixa de declarar guerra com o inferno para declarar guerra contra crente. O que tem igreja contra igreja, porque a doutrina, a teologia, teologicamente eles interpretam diferente, então eles são nossos inimigos, porque aqui fala língua, lá não fala, porque lá bate palma, aqui não bate, porque aqui pula, lá não pula, e nós começamos a fazer diferença, e queremos até criar polêmica, e combater, e guerrear. É igreja combatendo igreja, é líder querendo derrotar outro líder, são pessoas que não estão corando, porque o seu idioma são idiomas de cananeus, são idiomas de amonitas, de heteus, de heveus, de jebuseus, são idiomas diferentes, que não se identificam mais, mas que nós possamos, irmãos, ter um único sentimento, e quando nós falarmos, é do mesmo Deus, é do mesmo Senhor. Lá no Egito, o seu primogênito morreu, o meu não, e o meu também não, e na outra casa, aqui também não, e lá na outra lá, também não,
E na outra família também não. O meu cordeiro era um, o cordeiro dele era outro, do outro era outro, cada um tinha um cordeiro. Mas quando a morte passou, a morte não identificou de qual cordeiro que é esse. Porque se for o cordeiro dos filhos de Efraim, vai morrer, ou se for dos filhos de Manassés, vai viver, nada disso. Se é o sangue do cordeiro que foi assinalado, então a morte está anulada e neutralizada. Não importa que tribo você pertence, não importa de que povo você pertence, mas a marca do sangue significa que a morte não tem poder nessa casa, não tem poder nesse lugar. Amém? Vamos colocar de pé. Feche os seus olhos. Levantem, irmãos, com guerra, com atitude de guerrear. Levanta com atitude de desembainhar a espada. Se você pegar a Bíblia mostra você como um guerreiro. Um guerreiro. A palavra chama a Bíblia, sabe do quê? De espada. Espada de fogo, espada de dois gumes. A Bíblia chama a fé, sabe do quê? De escudo. A Bíblia fala que nós temos que colocar um capacete. E Paulo foi descrevendo como tem que ser o cristão, como tem que ser um crente. E ele foi descrevendo de tal forma que ele se tornou, sabe o quê? Um soldado, um guerreiro. Quando nós tornamos um guerreiro, um soldado do exército do Senhor, significa o quê? Que nós vamos entrar nessa guerra, nessa luta, e nós vamos vencer. Vamos clamar ao Senhor. Feche os seus olhos agora. Irmãos, é hora de você declarar guerra. Se você só conheceu luta de um placar que está te derrotando, que está te derrubando, agora a luta vai ser de um placar que vai fazer eu ganhar de 10-0. Por quê? Porque o Senhor vai comigo. Hoje nós vamos ser como Jefté. O mesmo Deus que foi comigo numa guerra, Ele vai na segunda, na terceira, Ele vai em todas as guerras e me fará um vencedor. Por onde eu andar, o combate que eu combater, o Senhor é comigo nas minhas pelejas e nas minhas batalhas. Ele me fará vencedor. Clame ao Senhor. Levante a sua voz agora e declara guerra. Guerra contra a doença, guerra contra a enfermidade, guerra contra o pecado, guerra contra a maldição, guerra contra o desemprego, guerra contra a aflição, a tristeza, o sofrimento, a amargura, a angústia, a destruição, a morte, a falência, a miséria. Declare guerra agora. Declare que o Senhor, Ele é o Senhor dessa peleja, dessa guerra, e Ele vai combater, e Ele vai guerrear a sua guerra, e Ele vai te fazer vencedor. Vamos clamar ao Senhor. Pai bendito e poderoso, ó Deus Criador dos céus e da terra, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos no Teu poder, porque nesta peleja, nesta batalha, nós somos mais do que vencedores por causa do sangue de Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro nos dá vitória. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz, Ele vai nos justificar, Ele vai nos limpar, Ele vai apagar a nossa transgressão, Ele vai apagar toda a nossa iniquidade. O Senhor nos fará brancos como a lã e alvos como a neve, e o nosso nome estará escrito no livro da vida, porque nos tornamos uma nova criatura, e tudo aquilo que há em nós, que pertence à velha criatura, que pertence, Senhor, ao velho homem, à velha natureza, nós queremos despojar. Essa é a nossa guerra, essa é a nossa luta, esse é o nosso combate. Oh meu Deus, como disse o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé, e agora eu vou herdar a coroa da vida eterna. Meu Deus, estende as tuas mãos, e nós queremos ser guerreiros, lutadores, Senhor, nesta causa, nesta obra. Meu Deus, levanta agora um exército forte, um exército poderoso, revestido da unção, do poder, da autoridade que há no nome do Senhor Jesus.
Meu Deus, capacita agora cada um que está aqui, cada um que ouviu esta palavra, capacita para esta peleja, para esta batalha. Meu Deus, traz vitória para o teu povo, traz, Senhor, vitória para aqueles que vieram buscar a tua face, a tua presença. Meu Deus, nós te invocamos, nós te adoramos, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso pastor, e como disse o rei Davi, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal, porque tu estás comigo, e o teu cajado, o teu bordão me consolam, Senhor. Ó Deus poderoso, estenda as tuas mãos agora, e que venha, Senhor, o vento impetuoso do teu Espírito, e encha esse lugar, e toca em cada vida, e traz, Senhor, labaredas de fogo do teu Espírito, oh meu Deus, levantando cada um na unção, no poder, na graça, na virtude, na autoridade e no poder do Espírito Santo. Oh meu Deus, levanta agora um grande e poderoso exército, Senhor, movidos, oh meu Deus, pela mesma unção, pelo mesmo poder, pela mesma virtude. Não queremos aqui, Senhor, dois exércitos, como se tornou o exército de Manassés e de Efraim, mas nós queremos um único exército, Senhor, que luta, que combate, que guerreia as pelejas e diz: não tenha medo, porque o Senhor, nosso Deus, é conosco, e Ele irá conosco nessa batalha e nos dará essa vitória. Meu Deus, dá a bênção para o teu povo, dá a bênção para cada vida que está aqui, Senhor. Oh meu Deus, a morte, a maldição, meu Deus, tudo aquilo que não provém de ti, meu Deus, lança por terra agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus de milagres, Deus de maravilhas, Deus de prodígios, vem, Senhor, mover este lugar, e traz unção, poder, virtude, oh meu Deus, em nome do teu Filho Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Irmãos, terça-feira é feriado aqui em Rio Claro, outra cidade, não sei se é, mas aqui em Rio Claro então esteja aqui, irmãos, esteja aqui, desembanha a tua espada, irmão, não vim na igreja, não deu, muita luta. Então a gente vai falar assim: olha, eu vim aqui para a luta, eu vim aqui, já puxei a minha espada, vim como um soldado, como um guerreiro, porque essa batalha, essa guerra é minha, eu faço parte desse exército, e nós vamos para essa guerra, para essa batalha, e nós vamos vencer. Então que venham os guerreiros do Senhor. Sábado, guerreiros em oração, que venham os guerreiros do Senhor, vem com a sua espada desembainhada, e vem lutar esse combate, e vem combater essa peleja, porque a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Olha, irmãos, toda a oração que for lançada nesse lugar, nesse dia, todo o clamor que for lançado será respondido. Traga pedidos, pode chamar os vizinhos, falar: olha, dá as necessidades aí, marca aí num papel que eu vou levar lá, porque nós vamos ajoelhar e vamos clamar, e Deus vai responder, e vai abençoar, e vai fazer maravilhas e milagres na sua vida. Gente doente, gente aí sofrendo, gente com problema, traz os nomes, pedidos, trazem, clama, invoca, porque Deus vai te dar resposta. Amém? Vamos embora, chega. Hoje eu falei desde cedo, o dia inteiro falando, estou até quente a garganta. Vamos acabar. Amém? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para sempre. Amém? Só os guerreiros, aplauda o Senhor. Só os vitoriosos. Aleluia. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.